Olá, boa noite, graça e a paz, amadas. Venho aqui mais uma vez trazer uma palavra poderosa da parte do Senhor para mim e a tua vida. Nessa semana, no comecinho da semana, eu estava ali lavando os pratos e o Senhor trouxe a mim uma palavra lá em Esther. Esther 1, a partir do 15, né? Que o Senhor fala aqui sobre um banquete que o rei estava dando, né, aos seus súditos, aos seus magistrados, aos seus conselheiros. E ali o Senhor ministrando no meu coração a parte da rainha, né, a rainha Vasti. O comportamento dela, como foi a atuação dela diante, né, diante do seu rei. Então o Senhor ministrou ali no meu coração a palavra que o tema diz assim: como posso perder o meu reinado? Como é que podemos perder o nosso reinado, trazendo para a nossa vida cotidiana, no nosso lar, né? No nosso casamento, na posição de esposa com nossos maridos, né? Então, aqui o livro de Esther relata sobre a rainha Vasti. O rei estava dando um banquete, muito alegre, feliz, se reunindo, né, com seus conselheiros, seus magistrados e outros. E ela também, do outro lado do palácio, também estava dando um banquete para suas amigas, suas súditas, né, as suas amas. E ali no momento já, a festa já indo, ao decorrer da festa, já estavam com sintomas já de alegre, né, devido do vinho que eles tomavam. Então um dos seus convidados pediu ao rei para que mandasse chamar sua belíssima esposa, porque a rainha Vasti, ela era vistosa, bonita, sua beleza, a Bíblia dela que ela era beleza, a beleza dela era radiante, né? Então, quando mandaram chamar ela, ela rejeitou o pedido do rei. Ela não quis obedecer, não quis ir. Continuou lá na festa dela com as amigas, né? Trazendo para a nossa vida aqui as palavras modernas para nós, né? Mas ali o rei não se agradou. Ele ficou furioso, entristecido, né? Então, a rainha, ela teve um mau comportamento, uma má atitude, que isso gerou de ela ser ameaçada de perder o seu reino, o seu reinado, de perder sua coroa, e foi o que aconteceu, né? E ali, entre eles, os maiorais, os que davam conselho ao rei, porque o rei vivia arrodeado de conselheiros para dar a ele um conselho, a posição que ele deveria tomar diante do seu reino. E ali eles se sentiram, né, ofendidos e também ameaçados. Não só o rei se sentiu ameaçado, mas também eles, porque também eles tinham as esposas. E se as outras esposas soubessem que a rainha fez, ia ser como uma brecha, uma forma delas também imitar a rainha, delas querer fazer da mesma forma que a rainha. Isso aí ia ser uma catástrofe, ia ser um transtorno terrível, porque naquela época a mulher não poderia desobedecer a ordem do seu marido, né? Era uma lei que ela tinha que obedecer realmente ali como uma escrava. O Senhor nos ensina lá em Coríntios para a gente ser obediente e submissa, mas a submissão que o Senhor nos coloca não é de a gente ser escravo do nosso marido, é de a gente ser conselheira, de a gente ser ajudadora dos nossos maridos, né? Mas temos que aprender a respeitar eles e saber que ele é o cabeça, que as decisões finais, que ele é o provedor do nosso lar, ele que tem que estar ali de acordo. Muitas vezes a gente nem concorda, mas para a gente obedecer a palavra do Senhor, a gente tem que estar de acordo com a palavra e honrar os nossos maridos. Por quê? Honrando a palavra do Senhor, nós vamos honrar os nossos maridos. E se nós não honramos a palavra, nós não vamos honrar e vamos desagradar a Deus, porque o Senhor nos deixou esse ensinamento de a gente obedecer e respeitar os nossos maridos, mas também nos deixou um grande ensinamento, né? Que nós não temos domínio sobre o nosso corpo e nem o marido dele tem o domínio do corpo dele. Então, vice-versa, um tem o controle do outro. E ali há uma harmonia, uma junção, né? É como uma engrenagem. Para uma máquina funcionar, existe uma engrenagem que ela tem dentes de um lado, dentes do outro, e elas vão se encaixando e elas se unem
e começa a trabalhar, e ali começa o processo da máquina a fazer o trabalho dali que é proposto para realizar, né? Uma máquina de uma indústria, de fabricar tecido, de fabricar qualquer coisa, mas existe uma engrenação para elas ser encaixadas cordialmente, elas são trabalhadas, unidas, juntas e ali para um grande propósito. Aí aqui diz assim, no primeiro Esté 1 do 15, sobre o que se devia fazer segundo a lei a rainha Vasti, por não haver ela cumprido o mandado do rei Assuerro, por intermédio dos eunucos. Então disse Memucã, na presença do rei e dos príncipes, a rainha Vasti não somente ofendeu ao rei, mas também a todos os príncipes e a todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuerro. Porque a notícia do que fez a rainha chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão a seu marido, quando ouvirem dizer, mandou o rei Assuerro que introduzissem a sua presença a rainha Vasti, porém ela não foi. Hoje mesmo, as princesas das Persas e da Média, ao ouvirem o que fez a rainha, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei. E haverá daí muito desprezo e indignação. No 19 diz assim, se bem parecer ao rei, promulgue de sua parte um edito real, e que se escreva nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue, que Vasti não entre jamais na presença do rei Assuerro. E eu quero grifar aqui a parte B do 19, que diz assim, e o rei dê o reino dela a outra, que seja melhor do que ela. Foi isso que o Senhor ministrou no meu coração. Aqui no 19 é o versículo-chave que o Senhor ministrou no meu coração. Primeiro, promulgou um edital, uma lei do Persas. Segundo, jamais, então, dos Persas dos medos, e não se revogue. Às vezes há perdas da nossa vida que não há como a gente ter de volta. Às vezes há perda que há como a gente recuperar. Às vezes há perda da nossa vida que tem como a gente ter de volta. Mas aqui, como diz a palavra, o Senhor dizia a mim, às vezes você perde, você ora, você guerreia, você jejuma, o Senhor, Ele usa de misericórdia e você consegue ter de volta aquilo que você perdeu. Mas tem coisas que é perca total e é para sempre. E a terceira é que dê o reinado dela a outra que seja melhor do que ela. Então assim o Senhor ministrou no meu coração para esse casal. E o Senhor dizia a mim, filha, diga a ele, ao homem, que há perdas que vai ser para sempre. Mas que também Deus coloca outro no seu reinado. Tira você dela e vice-versa. E tira ela de você e dá outro para que possa amá-la e respeitá-la como ela merece e como ele merece. Porque o rei se indignou, ele se sentiu afrontado, ele se sentiu indignado, né, e humilhado. É que só você tá lá na sua casa, vai o pastor da sua igreja, ou vai um amigo muito próximo que você às vezes tinha tanto desejo que ela fosse, queria apresentar sua família, e ali seu marido tá ali no quarto e você chama e ele com pirraça ou com alguma coisa não vai, né? Você chama ele para apresentar, para mostrar, e ali ele não vai, você fica o quê? Envergonhada, indignada, com raiva, chateada, você disfarça, né, para não dar a entender a visita, mas a visita também vai ficar, né? Poxa, que coisa feia, né? A visita foi, eu vim aqui nessa casa e o dono da casa não veio me receber, não veio ter as cordiais comigo, né? Então, é isso que o Senhor estava ministrando para mim. Então, que a gente tem que ter vigilância nos nossos relacionamentos, no nosso casamento, na nossa comunhão também com os irmãos, que às vezes há amigos mais chegados que irmãos, né? Com nossos pastores, com nossos
em todo o nosso departamento, onde a gente estiver. Mas o que eu quero enfatizar hoje aqui é sobre os casais. Você, esposa, não despreze seu marido. Você não deixar chegar a ira, a tristeza nele, a vergonha através de você ou através dos seus comportamentos. E vice-versa, o marido também. Não deixe que ela seja envergonhada ou seja entristecida pelo seu comportamento, pelas suas atitudes, mas que você siga e ande de acordo com a vontade do Senhor, porque o Senhor diz que tem bons pensamentos de nós e não maus, né? Então eu quero aqui enfatizar um pouquinho sobre essa passagem. As duas rainhas teve um comportamento parecido, mas opostos. As duas rainhas, uma gentil, que era Vasti, e a outra era judia, que era Esther, tiveram atitudes opostas. Esther se mostrou corajosa e humilde ao desobedecer ao rei e se apresentar diante do rei sem ser chamada. Mas o dela foi um propósito, e o dela foi com a intenção de ajudar a segundos a terceiros ao povo. Mas antes dela entrar na presença do rei, ela sabia que existia uma lei que não poderia entrar na presença do rei sem que ele desse a ordem para a pessoa ir. E vice-versa, se eu recebesse uma ordem do rei, vamos supor que eu sou a Vasti, se eu recebesse a ordem de ir e eu não fosse, eu também estava errando. E se eu entrasse na presença do rei sem ele ter me chamado, também eu estava errando. Mas aí há uma grande diferença. Por quê? Porque a rainha Esther, ela primeiro se preparou, jejuou, buscou o Senhor e no momento certo, na hora certa, ela entrou na presença do rei. E ela foi bem aceita. Já Vasti, ela desconsiderou atrevidamente a ordem do rei. Ela não atendeu a ordem do rei, do seu chamado de se apresentar diante dos seus súditos, seus amigos, seus conselheiros e dos reis. Esther agiu em favor dos judeus, seu povo, cuja vida estava em suas mãos, a pedido do seu pai de criação, Amã. Porque Amã ouviu e soube que de um edito que Mardoqueu estava procurando matar o povo judeu, que ele descobriu a linhagem de Esther, né? E ali ele ficou desesperado e pediu para ela. Quando ele soube desse edital da Pérsia, então ele viu que era uma grande oportunidade de Deus salvar o povo dele. Então pediu a Esther que ela se apresentasse, fosse junto com as outras mulheres para que ela possa achar graça e ela ser aceita e ela conseguir casar e ela ter estratégia, sabedoria para poder livrar o povo. Então Esther agiu de uma forma estratégica e de sabedoria e de propósito, né? E aconselhada por uma pessoa que era o pai dela de criação. Já Vasti, ela agiu por interesse próprio, por vontade, por capricho. Ah, vou não, eu tô aqui na minha festa, eu vou nada, aquele que se vire lá, ele fica com os bêbados dele, com os amigos dele lá, quer me amostrar porque eu sou linda, maravilhosa. E muitas vezes a pessoa se garante, acha que porque é bonita, tem um corpo perfeito, ou porque sabe falar, ou porque tem um bom emprego, porque tem dinheiro, se acha que não precisa do marido. Isso é tudo ilusão, porque precisamos de ter um trabalho, é normal, é natural você querer ser independente, mas que você saber que há um propósito de Deus debaixo dos céus para o homem e para a mulher. O casal foi gerado diante do Senhor para um andar junto com o outro, um lado ao lado, não um na frente do outro, não um querendo dar ordem ao outro, mas os dois andando em harmonia, em conjunção, né? Para que o propósito de Deus seja estabelecido na minha e na vida dele, né? Na vida do casal. Então, a conclusão. Ambas foram usadas de modo soberano para cumprir os propósitos de Deus. Como você e eu queremos ser lembradas diante dos nossos filhos, diante da posição social, diante das pessoas, diante do seu esposo, se você for antes primeiro que ele falecer ou vice-versa, né? Então, antes de eu concluir aqui essa pergunta, que você coloque aí na sua mente, repita. Como eu
quero ser lembrada? Isso é uma pergunta para você. Diga para você mesmo, como eu quero ser lembrada? Para a minha família, para os meus filhos. Qual o legado que eu posso deixar para os meus filhos através da minha união com meu marido? Amém? Então, lá em 1 Coríntios, diz assim, 2 Coríntios. Perdão, amados, 1 Coríntios não, 1 Pedro. 1 Pedro diz assim, a vida exemplar, cristãs e deveres dos casados. 1 Pedro 3, do 1 ao 4, que diz assim, mulheres, sede vós igualmente submissas a vossos próprios maridos, para que, se ele ainda não obedecer à palavra, seja ganho sem palavras alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de amor, cheio de temor, não seja o adorno da esposa o que é o exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Então, era esse espírito que deveria agir e investir, né? De humildade, de simplicidade, de mansidão e de grande amor e de grande temor, porque nós temos que ter sim o temor, não só o temor a Deus, mas aos nossos maridos, porque a Bíblia diz, a palavra do Senhor diz que ele tem o casamento como a sua igreja. Ele ama a sua igreja como uma noiva. O Senhor, ele nos relaciona os casamentos como o relacionamento dele com a sua igreja. E a igreja somos nós, né? Então temos que andar conforme a sua palavra. Por quê? Quando ele fala aqui de adereços, de frisado, não é que você não vai andar bem bonita, maquiada, usar um brinco, um adereço, não é isso que ele quer falar, é o seu interior. Que o exterior, isso não é importante, o importante é o que está dentro de nós, é o nosso comportamento, é a nossa simplicidade, né? E a nossa humildade, como ele fala aqui, o comportamento distinto de uma esposa cristã, é assinalada pela expressão-chave, igualmente que se explica tanto a esposa quanto o marido. Ambos seguem Jesus, o servo sofredor, cujo sofrimento levou poderosamente à cura. Ambos são servos, procurando servir um ao outro e a outros pela causa de Deus. Então o Senhor compara o casamento como ele morreu naquela cruz por nós. Morreu pelos seus filhos, pelas suas filhas, morreu pelos nossos casamentos. Que um servindo ao outro, ele morreu para nos servir. Ele morreu para levar sobre si as nossas dores, nossas enfermidades, as nossas culpas, nossas transgressões, os nosso mau comportamento, servindo um ao outro. Então assim o Senhor quer que nós sejamos com nossos maridos e vice-versa. Amém? Então aqui também, em Coríntios 2, tem um texto que fala sobre casamento é provisão de Deus. Casamento é bênção do Senhor Jesus. Não importa quanto tempo você está casada. Não importa quanto sofrimento você já passou. Se não for agressão, se não foi nenhuma palavra que venha agredir fisicamente seu corpo, isso aí, denúncia, e realmente você tem que denunciar e você tem que se afastar, porque você não é escravo e nem é para estar à mercê debaixo de jugo de homem, porque o Senhor nos libertou, nos salvou, morreu naquela cruz para nos dar vida e vida com abundância e vida eterna. Amém? Mas aqui todo casamento passa por dificuldade, todo casamento passa por aflições. O casamento é como um jardim regado. Se não for podado, se não for limpo, se não for tratado, ele vai morrendo, ele vai desfazendo. E às vezes é por resto da vida, às vezes não tem retorno. Mas existem situações que você consegue revogar, você consegue resgatar aquele casamento, porque assim Deus fez no meu casamento, há 20 anos atrás. Que próxima semana eu vou estar contando meu testemunho da restauração do meu lar. Né? E assim o Senhor, eu agradeço a Deus que não foi o caso, meu caso não foi o caso de Vasti, que não teve como revogar. O Senhor levantou outra mulher para o rei e ela foi melhor e agradável diante de Deus e diante do rei.
Então eu disse para aquela pessoa: vigie, você vai dar de mão beijada seu casamento ao inimigo, porque a sua luta não é contra seu marido. A sua luta é contra as potestades do mal, as coisas, as hortas espirituais da maldade que vivem no reino celestial acima de nós. Então temos que estar diante da palavra de Efésios 6:10, nos revestindo das armaduras de Deus, para que possamos estar firmes contra as ciladas e astúcias de Satanás, porque ele não tem família, ele detesta a família, porque família é projeto de Deus. E ali aquela pessoa escutou, glória a Deus, e hoje o Senhor restaurou esse casamento. Para a glória de Deus, a semana passada eu tive uma boa notícia. Então é assim que o Senhor nos quer. Entre na brecha da sua irmã, entre na brecha da sua vizinha, mesmo que aquela vizinha que ainda não conheça Jesus, mas guerreie. Deus vai te dar oportunidade, sente com ela, mostra a ela que o casamento é do Senhor Jesus. Não importa as circunstâncias que eles estão vivendo naquele momento, mas leve a luz da palavra que há esperança. Como diz em Jó 7,14, ainda há esperança para a árvore, mesmo que ela seja morta, que arranque seu tronco da terra, mas aos cheiros das águas brotará. E o Senhor faz brotar um novo casamento. O Senhor faz brotar um novo amor e fica melhor do que antes. Porque o Senhor que entrou no meio de vós. Porque o casamento, quando é alicerçado na rocha, pode vir vendaval, pode vir tempestade, pode vir o que for. Você vai ser abalado, mas você não vai ser destruído. Você vai ficar triste, mas não desanimado. Porque o Senhor é a nossa força. Ele nos dá força para a gente guerrear, a gente lutar. E o Senhor que vai pelejar por vós. Porque essa luta não é vossa, mas é do Senhor Jesus. Só é você ser obediente à sua palavra. E você buscar Ele, clamar Ele, como diz Jeremias 33:3. Clama a mim, responder-te-ei, anunciarei coisas grandes e ocultas e firmes que tu não sabes. E assim Deus fez no meu lar. Fez no meu casamento. Para a glória de Deus. Aí aqui tem um texto que diz assim: os casais são capacitados a vencer a tentação mediante a fidelidade de um para com o outro. Quando o marido e a esposa entregam suas expectativas a Deus e centralizam a sua atenção no que é bom, a paz tomará conta do coração deles e de seu lar. Filipenses 4, do 6 ao 8. Que palavra poderosa. É isso que o Senhor diz para nós, né? Lá em Filipenses. Perdão, amados, caiu o celular. Em Filipenses 4, 6 até o 8. Deus é lindo e Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou que pensamos. Porque o Senhor, Ele tem o melhor para os seus filhos, né? Nós que muitas vezes queremos agir da nossa forma e não podemos agir da nossa forma. Temos que agir da forma que o Senhor nos ordena, como eu li a sua palavra, né? Aí diz assim, Filipenses 4, do 6 ao 8. Diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Filipenses 4, 6 ao 8. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é bom, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso coração e o vosso pensamento. Amém? Então temos que ocupar nossa mente, nosso coração com a palavra do Senhor. Temos que ocupar nosso coração com tudo que é verdadeiro, e essa palavra ela é verdadeira e é poderosa e faz aquilo que lhe apraz. E para concluir, a conclusão das rainhas, né, e para a nossa vida, então, a facilidade de ser bem recebido pelo nosso público, pelo nosso marido, principalmente diante do nosso Deus. Então, quando nós não obedecemos a sua palavra,
nós sofremos consequências. O nosso lar, os nossos filhos são atingidos. Até a 1000 gerações o Senhor faz bênçãos. Mas a maldição alcança até a 4ª geração. Mas as bênçãos alcançam até as 1000 gerações. Então que você edifique o seu lar, edifique o seu casamento na rocha, com a palavra do Senhor Jesus. Que isso que ocupe seu coração, seus pensamentos. Irmã, mas meu marido não é crente. A palavra nos ensina, lá em 1 Pedro, que mesmo sem palavras, só com teu comportamento, tu vai ganhar teu marido para Jesus. Porque assim eu fiz e eu ganhei para Jesus, meu marido, só com o meu comportamento. E sendo uma boa esposa, ajeitando o café, ajeitando a sua roupa, a sua casa, antes de ir para a casa do Senhor, deixar a casa organizada. Você ser uma pessoa organizada dentro do seu lar. Preparar e tratar bem seu marido, isso não é se humilhar, isso é a submissão que o Senhor diz, que nós mulheres somos a coluna, ele é o cabeça, a cabeça é para ele prover, trazer o sustento, mas a coluna é o que sustenta a casa, a coluna é o que sustenta essas paredes. Antes de levantar essa casa, existe uma coluna, essa coluna a Bíblia nos compara como coluna nós mulheres, porque aguentamos a carga, aguentamos o peso. Em oração, em jejum, então é oração que você vai vencer. Se essa Dalila que está na vida do seu marido ou da sua esposa, que você está me ouvindo, é no poder da oração que você vai vencer. É entregando os caminhos dos dois e o Senhor vai fazer a obra, porque Ele é fiel para cumprir. Porque Ele diz lá em Mateus que tudo os que pedires que em oração tu receberás, para a glória de Deus. A primeira posição, quando Vasti teve, foi isso. A decisão de Vasti ao desobedecer a ordem de Assuero, provavelmente supondo que ele